Bom, irmãos, continuando então, nós vamos pegar esses outros dois versículos e logo em seguida nós vamos partir para o assunto da verdade. Verso 35 diz assim: ora, o servo ou o escravo, né, no original a palavra é doulos, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Quero que os irmãos entendam bem isso aqui. Porque o Senhor, Ele está de certa forma falando para aqueles que aproximaram de lá, que eles não eram filho, eles eram escravo. Eles não tinham a vida de filho, eles tinham a vida de escravo. E eles estavam satisfeitos com a sua vida de escravos. Eles falavam assim, nós nunca fomos escravos de ninguém. E o Senhor falava assim, vocês são escravos desde sempre. Vocês são escravos desde sempre. E eles falavam assim, nós nunca fomos escravos de ninguém. Então o Senhor fala para eles assim, quem pratica o pecado é escravo do pecado. Pronto, já rasgou, já colocou. Mas eles não quiseram ouvir, porque eles tinham uma ideia errada. Eles tinham a ideia que eles eram filho de Abraão e por causa disso eles eram eleito, escolhido, povo adquirido e salvo, que não tinha problema nenhum. Você vê como que as teologias matam a gente? Era uma teologia errada que eles estavam vivendo lá, depois de 400 anos de silêncio, né? Que eles foram invadidos por aquela teologia errada e eles acreditavam que o propósito eterno de Deus era ser filho de Abraão. E fazer negócio e trazer o dinheiro do povo para o bolso deles, e nós somos filhos de Abraão, Deus nos deu tudo, então nós somos dono do ouro e da prata, nós não somos cauda, nós somos cabeça, vamos conquistar, vamos passar por cima. Não tem nenhum problema pegar lá, matar aquele servo lá, porque não é um eleito, eu sou eleito, não tem problema para mim matar aquele lá, que está tudo certo. Era assim que eles estavam vivendo. Então o Senhor chega e expõe, fala assim, vocês são escravos. E aí o Senhor vai usar essa palavra, sabe, irmãos? Essa palavra-chave que eu preciso transmitir para os irmãos, porque nós pegamos esse versículo emprestado para pregar o Evangelho, e não tem nenhum problema de fazer isso, eu já fiz isso um monte de vezes, pegar esse versículo emprestado para pregar o Evangelho. Só que depois a gente tem que colocar ele no lugar certo, porque a gente pega ele emprestado, e quando a gente pega esse versículo emprestado, nós falamos assim, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é claro que isso é verdade, né? Porque quando Jesus liberta, o homem é verdadeiramente livre. Mas o assunto aqui não é esse. E é aí que a gente se perde. Ele está falando o seguinte, o escravo não fica para sempre em casa. O filho, sim, para sempre. E aqui, irmãos, a palavra para filho não é Jesus, é huios. Aqui a palavra é huios, ou seja, aqui o texto está falando daquele filho maduro, aquele filho segundo o coração de Deus, aquele filho herdeiro que, sabe, ele vai ficar para sempre em casa. O pai vai embora, a mãe vai embora, a geração vai embora, mas ele continua lá, cuidando das coisas, administrando, mantendo tudo em ordem. Esse é o filho que fica para sempre. O escravo não, o escravo é transitório, acabou a energia, acabou a força, acabou o serviço dele, dispensa e coloca outro. O filho fica para sempre. E então, a palavra no original lá é exatamente essa, tá? É a libertação de filho. A libertação de filho. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, o assunto aqui é huios. Ou seja, quando esse conceito de filho toma conta do nosso coração, o escravo vai embora. Amém. Quando esse conceito de filho nos invade, aí realmente nós vivemos a vida cristã que deve ser vivida. O medo vai embora, sabe? O comportamento errado vai embora, a escravidão de tudo vai embora, porque você passa a andar por toda parte, levando por toda parte a vida de um filho de Deus. Amém. Um filho de Deus. É isso que nos liberta, irmãos. Porque enquanto nós carregamos esse conceito de Adão, nós somos escravos. Mas quando a vida de filho de Deus toma conta do nosso ser, então nós começamos a desfrutar daquilo que realmente se chama a liberdade da glória
dos filhos de Deus. Esse é o nosso chamamento. Então o propósito de Deus é esse, sabe? É que a gente avance no conhecimento da verdade até tocar essa realidade de quem nós somos. Vamos pegar lá 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos dar uma olhada nesse paralelo lá. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos começar do versículo 47. Nós vamos ler primeiro o versículo 47. Depois a gente vai voltar aqui. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem do Senhor é do céu. Olha o contraste aqui. Aqui está falando de dois homens. Dois homens. Ou, duas humanidades. Porque o termo para homem aqui no grego é anthropos e não andres. Porque a palavra andres significa um homem. A palavra anthropos significa ser humano. Então aqui a palavra grega, ela não diferencia homem, mulher, menino, menina, criança. Quando fala homem aqui, está falando da raça. Então está dizendo que a primeira raça é da terra. E está falando que a segunda raça, o Senhor, é do céu. Amém. Agora nós estamos vendo aqui dois homens coletivos. Um da terra e um do céu. Deixa eu achar aqui um outro versículo. É aqui mesmo. Versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Aqui nós encontramos um outro contraste enorme. Porque todos nós nascemos com essa velha natureza. Todos nós viemos de Adão. E o princípio dominante desse homem da terra é alma vivente. Alma vivente. Sabe, a palavra grega é psique. E nós vamos estudar um pouquinho ela hoje, para a gente conhecer um pouquinho o que é o princípio que governa o homem terreno, o homem natural, Que o homem natural, ele é governado pela alma, ele decide pela alma, ele é uma alma vivente. Mas a nova criação, ela já não é mais governada pela alma, ainda que a alma está lá. Mas a nova criação, a palavra que a gente tem aqui é espírito vivificante, no original. Essa palavra que foi traduzida por vivificante é zoopoieu, é uma mistura de duas palavras. Zoô vem do termo zoé, que é vida espiritual, e poieu vem do termo fazer, produzir, gerar. Então aqui está dizendo que o primeiro homem, ele foi feito uma alma vivente. Mas, sabe, o segundo homem, ele é um espírito que produz vida. Ele é um espírito que gera vida. Sabe, quando a gente funciona na base da alma, tudo que a gente faz é tocar a alma. Mexer com as emoções, trazer alegria, fazer o povo chorar, fazer o povo tremer, sabe, se arrepiar. Tudo isso é a alma tocando a alma. Mas quando o segundo homem funciona, sabe, aquilo que é espírito gera vida espiritual. Aquilo que é espírito gera vida espiritual naquilo que está morto. Aquilo que é espírito restaura espírito quebrado. Aquilo que é espírito sara feridas espirituais. Aquilo que é espírito transforma vidas, produz aquilo que é a vontade de Deus. Então você vê a diferença, sabe, do primeiro para o segundo? Então é muito importante, irmãos, nós conhecemos a nossa história, sabe, para que a gente compreenda melhor o propósito de Deus. Como nós estamos falando desses dois homens, então vamos lá para Gênesis capítulo 3 e vamos dar uma panorâmica, porque o nosso horário já está bem adiantado, né? Já é 8h30, misericórdia, dá para ir até que horas, irmão?
Os irmãos aguentam mais um pouquinho aí? O sono já bateu? Eu já estou vendo gente bocejando. Eu acho que já é bom nós ir caminhando para a conclusão, né? Aguenta mais um pouquinho? Você pegou, já ia dar 7h50 alguma coisa. Ah, então dá para ir mais um pouquinho. Então tá bom. Então vamos lá. Mas amanhã cedo nós vamos continuar. Então, onde a gente parar, nós continuamos amanhã. Tá? É importante isso, irmãos. Porque nós precisamos ser libertos pela palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 e 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Sabe, irmãos, a grandeza desse texto nos leva diretamente para o propósito eterno de Deus. Então, quando Deus fez o homem, não fez uma coisa aleatória, né? Deus fez o homem segundo o seu propósito. E aqui nós vamos encontrar, nesses poucos textos que nós lemos, a seguinte frase: a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, esse a na Bíblia, ele é um acraseado, que ele é uma preposição, que significa que o homem não foi feito pronto, ele foi feito em direção a isso. Ele foi feito para isso. Amém. Então, quando a gente vai falar assim da imagem de Deus, então nós precisamos compreender um pouquinho o que significa isso. Porque essa palavra do hebraico, imagem por imagem, sabe, ela não tem muito significado para você estudar a etimologia dela. Mas o que a gente entende aqui é que o Senhor está falando, sabe, daquilo que deveria ser o homem na sua alma. Aquilo que o homem deveria ser por dentro, sabe? Então vamos dizer assim, ó, Deus, ele é a sabedoria. Então ele nos dá uma centelha daquilo que é sabedoria. Então a nossa alma possui uma mente, né? Deus é sabedoria, nós temos uma mente. Deus, ele é amor. Então ele vai colocar nesse ser que ele criou uma centelha do que é o amor. Então por causa disso nós temos na alma, ou seja, nós somos uma alma, né? E o que é a nossa alma? Então, nós temos a mente com os pensamentos, mas nós também temos as emoções, né? Então, as emoções não é o amor, mas as emoções é uma fagulha daquilo que é o amor. Então, nós temos isso de Deus, tá? É nesses aspectos que nós somos a imagem de Deus. Nós temos mente, nós temos emoções. Agora, Deus e somente Deus possui o tão discutido livre-arbítrio. Só Deus tem livre-arbítrio. Só Deus. Mas Ele colocou dentro de nós uma centelha disso. E isso chama vontade. Pastor João, eu vi pregador dizendo que o Adão era o único que tinha livre-arbítrio. Nem Adão tinha livre-arbítrio. Adão tinha vontade. Vontade. Quando Deus fez o homem, Deus fez ele uma alma vivente. Ou seja, o que é alma? Vontade, emoção e mente. Isso é alma. Isso foi assim que o homem foi feito. É claro que sem pecado, independência de Deus, né, se alimentando de maneira correta, andando com Deus, esse homem, ele ia crescer até se tornar um espírito que produz vida. Ele ia crescer. Foi para isso que Deus fez o homem, para o homem crescer. Né? Crescer, multiplicar, frutificar. Ou seja, quando o Senhor criou o homem, criou com um propósito.
Não fez de qualquer maneira, né? Então, o texto aqui, ele vai nos dar esses detalhes. Criou Deus o homem à sua imagem. Mas ele usa outra palavra aqui. Ele usa a palavra conforme a nossa semelhança. E agora nós estamos falando de um outro assunto, tá? Nós não estamos falando mais da imagem. Para a gente compreender um pouquinho esse assunto da semelhança, eu não vou abrir o texto para a gente não se perder, mas quando a gente olha, né, para o ensinamento lá de Romanos 8, sobre o propósito de Deus, lá vai dizer assim, ó, que Ele nos predestinou para sermos conformados. Ele nos predestinou para sermos conformados. Segundo a imagem daquele que nos criou. Isso, não, é um outro. Deixa eu achar o texto, perdão, irmãos. Eu vou ter que achar para não falar bobagem para os irmãos. Romanos capítulo 8. Isso, 29. Tá assim, ó. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, esse conformes aqui significa ser conformado, sabe? Esse é um trabalhar, sabe, do Senhor conosco, para a gente ir perdendo aquilo que é nosso e recebendo aquilo que é de Cristo, até nós sermos conformados à imagem dele, né? Então, quando Deus criou o homem, Deus o criou para isso. Então, ele fez o homem, né, a sua imagem e semelhança. Então, esse assunto da semelhança, sabe, irmãos, eu entendo que está intimamente relacionado com vamos usar um termo aqui fácil dos irmãos entender, com uma capacidade de decidir. Graças ao Senhor, que Ele não criou robôs, não fez um monte de bonequinho, que Ele fala assim, ó, vou levar tudo para cá, vou levar tudo para lá, vou jogar tudo lá. Não. O Senhor nos fez com uma capacidade de dizer sim, com a capacidade de dizer não. O Senhor nos fez com a capacidade de dizer assim, eu quero, com a capacidade de dizer não quero. E nesse aspecto, nós temos uma semelhança com Deus. Nesse aspecto. Claro que o Senhor nos fez para dependência, Ele não fez para a gente tomar decisões aleatórias, mas foi assim que Ele nos fez. Vamos ler um outro texto lá em Gênesis, um pouco mais detalhado, que está no capítulo 2. Perdão, irmãos, eu pulei um assunto aqui que eu não podia deixar de pular. Porque falando de propósito, nós vamos encontrar tanto no versículo 26 como no versículo 28 a palavra domine. Gênesis 2. Perdão, irmãos, só um minutinho. Ainda aqui em Gênesis 1, 26, 27, tem uma palavra que eu pulei, domine. Ou seja, o Senhor colocou autoridade nesse homem. Esse homem que Deus criou lá antes da queda, foi um homem que Deus fez com um propósito de que ele exercesse autoridade, ele dominasse sobre toda a criação. E existe um princípio sobre esse assunto de autoridade, irmãos, que eu acho que é importante eu transmitir, principalmente para os jovens aqui. Porque quando Deus criou o homem, Deus fez o homem para dominar. E se a gente estudar o texto, a gente vai ver que Deus fez o homem para dominar sobre tudo o que tinha no céu, em relação à expansão, às aves, tudo que tinha no mar, e a gente sabe que o mar não tem só peixe, né? A gente já sabe disso, né? Que o mar não tem só peixe, então era para o homem dominar sobre tudo que tinha no mar, era para o homem dominar sobre tudo que rasteja e anda sobre a face da terra. Ou seja, Deus fez o homem com autoridade, para ele mandar aqui. Amém. Foi assim que Deus fez o homem. Agora, deixa eu falar aqui para vocês o princípio divino de autoridade. Não existe nenhuma autoridade que não esteja debaixo de sujeição. Amém. Você só é autoridade quando você se submete.
E o Senhor, Ele coloca as primeiras autoridades na nossa vida dentro da nossa casa. Por isso que a palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, sabe, aquela pessoa lá na tua casa que te desagrada e te diz agora não, hoje não, desse jeito não, levanta, lava a louça, arruma a tua cama, não tenho dinheiro, não vou comprar agora, você não está preparado, fica quieto aí, sabe? Essa é a maior bênção que Deus colocou na tua vida, porque para você ter autoridade, você tem que se sujeitar, se submeter. Enquanto o homem estava debaixo da autoridade, ele dominava isso aqui. No dia que ele falou assim, ó, eu vou viver independente, perdeu o domínio. No dia que ele falou assim, ó, quem manda na minha vida sou eu, perdeu o domínio. Perdeu, virou uma peteca na mão do diabo. Então é importante, sabe, principalmente vocês jovens, aprender isso, porque eu não aprendi isso, sabe? Eu não aprendi não. Se tem uma coisa que eu resisti, foi a autoridade. Então, com 11 anos de idade, eu falei assim, ó, quem manda a minha vida sou eu. E aí foi a perdição, sabe? Aí só o novo nascimento para resgatar o caído. E a tragédia é grande, a colheita é feia, não vale a pena. Então, esse é um princípio de Deus. Só vai dominar quem se submeter. Na vida da igreja, posso dizer assim, ó, o Senhor está buscando homens para assumir responsabilidade na igreja. O Senhor está buscando. E sabe por que é tão difícil o Senhor achar esses homens? Porque a maioria não se submete àqueles homens que o Senhor já colocou lá. Eles querem derrubar aquele povo por lugar dele. Isso não funciona, irmãos. O nosso Senhor, Ele trabalha nesse princípio, sabe, de autoridade. O nosso Senhor é a autoridade maior. E para que a gente tenha autoridade, a gente tem que aprender a se sujeitar, a se submeter, a obedecer, sabe? Então eu penso que é um princípio que eu não posso deixar passar, porque o homem foi criado para dominar, sendo ele mesmo governado por uma outra autoridade. Vamos lá, então agora a gente pode avançar. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, da vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha aqui, irmãos, aqui nós encontramos mais uma vez, de maneira detalhada agora, o Senhor nos explicando como foi esse homem formado. Então aqui nós encontramos uma concordância precisa com o texto lá de 1 Coríntios capítulo 15, porque lá diz que o primeiro homem é da terra, o alma vivente é da terra. Então aqui nos é explicado como foi que esse homem foi formado. Então o Senhor, Ele tomou o pó da terra e fez essa casca, esse corpo, esse boneco, essa casa. Por que do pó da terra? Porque o Senhor nos deu um corpo para que a gente, um corpo perfeito, maravilhoso, para que a gente pudesse desfrutar de toda a sua criação. Então nós temos esse corpo vivo, nós temos aí a visão, nós temos a audição, nós temos o paladar, nós temos o tato, nós temos essas características do nosso corpo que são responsáveis de tomar de toda a criação e transmitir para a alma o que é. Ou seja, o corpo é fundamental para que o homem desfrute da terra, da criação. Toda a criação foi feita para o homem dominar, mas também foi feito para o homem desfrutar. Então, por isso, o Senhor fez o homem do pó da terra. Esse é o primeiro homem. Por isso que ele tem que desfrutar, porque ele é da terra. Agora, a palavra de Deus diz que o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego de vida. No original, essa palavra está no plural, fôlego das vidas. É assim que está. E alguns estudiosos, eu não vou entrar nessa briga, mas alguns estudiosos, eles dizem que está no plural porque esse espírito,
ele traz para o homem essa vida tripartida. A vida do corpo, que é a vida biológica, a vida da alma e a vida do espírito, né? É isso que os irmãos costumam dizer, né? O irmão Atiamani, ele já diz o seguinte, que no momento em que o espírito de vida, porque essa palavra fôlego também pode ser traduzida por espírito, no momento em que o espírito de vida ele toca aquele corpo, é gerado a alma. Naquele momento que o espírito de vida toca o corpo, é gerado a alma. E o meu entendimento é que essa palavra está no plural, porque Adão é um homem coletivo, figura de Cristo, e que nele, Adão, foi colocado toda a raça humana. Entende isso? Esse é o meu entendimento. Que hoje, né, existem uns teólogos novos aí, que eles querem criar um chavão, sabe? Eles falam assim, ó, eu não estava no Éden, mas ganhei a culpa. Eu não estava na cruz, mas ganhei a graça. Sabe? Mas essa não é a doutrina que nós aprendemos. A doutrina que nós aprendemos é outra. Nós aprendemos que nós estávamos no Éden e que nós estávamos na cruz. Essa é a doutrina que nós aprendemos. Não é? Será que a gente aprendeu errado? Porque eu estou vendo regenerado postando essas coisas todo dia aí na internet. Será que a gente aprendeu errado? Será que os irmãos não eram errados para nós? Então, irmãos, cuidado com as modernidades, tá? Elas estão aí para roubar nossa fé com sutileza. Né? Então, eu entendo, irmãos, que realmente Adão, ele é um representante de toda a raça humana. Ele é figura de Cristo. E que toda a humanidade estava inserida nele. Toda a humanidade estava inserida nele. Né? Então, agora nós temos esse homem, representante da raça. O primeiro representante da raça. E ele é tripartido. Ele tem um corpo para se relacionar com a criação. Ele tem uma alma, com sua mente, vontade e emoções, para que realmente ele seja isso, sabe? A semelhança com Deus, no quesito dele ser uma pessoa. Sabe? Não tem dois igual. Cada um aqui é uma pessoa, é um indivíduo. Por que isso? Por causa da alma. É a alma que nos faz isso. Uma pessoa. Né? Fala assim, ó, porque eu estou falando da alma. Porque eu penso, porque eu amo, porque eu tenho vontade, porque eu faço escolhas. Não é verdade? Então isso é a alma. O Senhor nos deu uma alma para que a gente se conhecesse, para que a gente tivesse esse chamado mundo interior. E quem é que não tem o seu mundo interior? Né? Cada um de nós aqui tem o seu mundo interior, com as suas expectativas, seus projetos, os seus sonhos, o seu aprendizado, a sua vida. Cada um de nós tem. Isso é a alma. E o Senhor também colocou dentro de nós o Espírito. Ou seja, o Senhor colocou dentro de nós o Espírito quando Ele criou Adão. Quando Ele soprou nas narinas de Adão, Ele soprou o Espírito. Agora, por que o Senhor colocou em nós o Espírito? Porque o Senhor nos fez para Ele mesmo. Deus é Espírito. E somente um ser que é Espírito pode se relacionar com outro ser que é Espírito. Não é isso que Jesus ensina para a samaritana? Ele diz assim, ó, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, irmãos, o Espírito do homem ele consiste basicamente em 3 divisões também, assim como a alma. Muito parecido, mas com funções diferentes. Então, nós podemos dizer assim que a parte principal do Espírito do homem, sabe, é aquele lugar de encontro com Deus. Então nós falamos assim, ó, que espiritualmente o homem foi feito para comunhão. Comunhão. Item 1, comunhão. Né? Então o homem foi criado para comunhão. A gente vai encontrar na palavra que o homem e Deus se encontravam no jardim, na viração do dia. Aonde? No Espírito. No Espírito. Por isso que a palavra de Deus ela vai falar da nova criatura, e ele vai falar que a qualidade da nova criatura não é questão de circuncisão nem incircuncisão,
mas é servir a Deus no Espírito. Né? Servir a Deus no Espírito. Isso só nova criatura pode fazer. Servir a Deus no Espírito, adorar a Deus no Espírito, né? Se relacionar com Deus em Espírito. Sim, graças a Deus. Mas o Espírito do homem também, ele tem uma outra característica, vamos dizer assim, uma outra parte do Espírito do homem, que nós chamamos de consciência. A consciência é um organismo espiritual que todos os homens têm. É claro que a queda, ela matou a comunhão, e com a morte da comunhão, a consciência ficou fraca. Então, mesmo o homem caído, ele tem consciência. Quando ele comete uma transgressão, a lei de Deus está escrita lá na consciência. Fala para a pessoa, você errou. Então, você não precisa falar para a pessoa, você errou. A própria lei de Deus, que está escrita lá na consciência, fala, você errou. É claro que você continua cometendo o mesmo erro, aí a tua consciência fica cauterizada e você não tem mais consciência que você errou. Isso aí, isso é espiritual. E o homem, no macho, a consciência é um pouco mais forte, mesmo no caído. E eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, que é experiência particular. Não sei se vocês passaram por isso também. Mas foi por causa da consciência que eu fui atrás das drogas e da bebida e da prostituição. Porque, de certa forma, minha consciência gritava. Porque tinha um velório lá do lado, entendeu? Que é a ausência de Deus, que os homens chamam de vazio existencial. E a minha consciência, ela gritava dentro de mim, dia e noite, que eu precisava resolver aquele problema lá dentro, e eu não sabia como resolver aquele problema lá dentro, e eu não queria mais ouvir a minha consciência. Então eu comecei a beber, comecei a me drogar, comecei a me prostituir, para tentar calar a voz da consciência. Mas as meninas, ou seja, as mulheres, elas têm, naturalmente falando, tá, irmãos? Porque o regenerado, na medida que ele cresce, todas essas coisas vão se desenvolvendo. Mas as mulheres têm mais a intuição como um governo espiritual, porque a mulher é intuitiva. A mãe, principalmente, né, se o filho sofre um acidente lá no Pará, ela sente no rim. Fala, aconteceu alguma coisa com José. Mas como é que você sabe? Estou com uma dor desse lado, e quando dói desse lado é José. Isso chama intuição, né? Então é tão importante o casal, sabe, quando funciona direitinho, por causa desses aspectos, sabe? O homem é mais consciência, a mulher é mais intuição. Então o homem, ele vai fazer o negócio, ele olha o carro por fora, ele olha os documentos, ele olha os pneus, ele olha o step, ele olha o velocímetro, ele liga o motor, fala assim, ó, tá fechado, vamos comprar. Aí a mulher fala assim, de jeito nenhum. Aí você vai dizer, mas por que, mulher, que eu não vou comprar de jeito nenhum? Eu estou sentindo um negócio esquisito, acho que essa pessoa não faz esse negócio. Eu não sei explicar, mas não faz esse negócio. Pode obedecer. Porque o que ela tem, você não tem. Você tem a consciência, ela a intuição. Então, quando os dois funcionam junto, mas é tranquilo. Mas quando não funciona junto, então fica sempre uma lacuna lá, não é verdade? Então, irmãos, o homem foi feito assim. Esse foi o homem que Deus criou. E Deus criou esse homem assim com um propósito. Então, logo em seguida, nós vamos encontrar aqui mais dois textos que eu quero ler com os irmãos. Vamos ao versículo 9. Versículo 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, nós temos outras coisas aqui que seria muito bom a gente ler, mas eu creio que se a gente ler eu vou ter que explicar, e se a gente explicar nós vamos muito longe, então nós vamos ficar só aqui. Tá? E aqui a gente vê o seguinte, que ali no propósito de Deus existe um jardim. E essa palavra aqui, jardim do Éden, significa o jardim das delícias. Então, nós podemos dizer assim que o Senhor não criou o homem para enfrentar essa terra contaminada. Deus criou o homem e colocou ele no paraíso. E lá o Senhor colocou tudo que
esse homem precisava para desfrutar de uma vida plena. Todas aquelas árvores, elas tinham alimentação para tudo, inclusive para o espírito, porque a árvore da vida era o centro do jardim de Deus. Mas o texto diz assim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No original está assim, também a árvore do conhecimento do bem e do mal. O entendimento que eu tenho, viu, irmãos? O entendimento que eu tenho é que essa árvore, assim como a árvore da vida representava, Cristo, e era o alimento espiritual do homem que Deus criou, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representava a alma com o seu individualismo, com o seu ego. E o Senhor colocou isso lá no jardim também. Colocou lá. Por que ele colocou lá? Porque ele não criou um robô. Ele não fez um ser inanimado. Ele fez alguém com capacidade de dizer sim, de dizer não. Então aquela árvore representava essa coisa da sujeição, que é tão importante, essa coisa da autoridade, que é tão fundamental para nós homens, ser humano, nós precisamos disso. Então vamos lá, vamos ler versículo 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos lá. No versículo 15, nós vimos que o Senhor colocou o homem nesse jardim de delícias. Não foi para ele estender uma rede e dormir, Não. Colocou ele lá para quê? Lavrar e guardar. Bom, lavrar, a gente sabe o que é, Mas guardar do quê? Ainda que a gente saiba ou não, aqui a gente começa a perceber o propósito de Deus na criação do homem. Ou seja, esse homem é um representante de Deus. Sabe quando você tem uma chácara, Você tem uma chácara aqui nesse mundo caído, onde tem ladrão, tem drogado, tem bandido, tem nóia, Você tem uma chácara, você tem que contratar um caseiro e colocar lá como teu representante e até dar uma espingarda para ele e falar assim, você vai lavrar e guardar. Ou seja, não é teu que você desfrutar, não, você vai lavrar e guardar. Isso é autoridade. Então, quando o Senhor coloca o homem no jardim, o Senhor coloca o homem nesse jardim com uma responsabilidade. Ele vai lá para lavrar e guardar. É tão maravilhoso a gente ver isso, porque o Senhor nos fez assim. Por que o Senhor colocou ele lá com essa responsabilidade? Porque o Senhor deu para ele essa capacidade. O Senhor nunca vai cobrar da gente aquilo que a gente não tem condições de fazer, Nunca. Se o Senhor falar para você assim, faça isso, é porque Ele já liberou uma graça especial para você fazer. Então vai e faz. Não fica falando assim, eu não tenho condição não. Fala assim, no teu nome eu vou. Por quê? Porque o Senhor que mandou ir também capacitou. Então, se o Senhor colocou esse homem lá para lavrar e guardar, então isso significa que o Senhor, na criação desse homem, Ele deu para ele toda a capacidade para lavrar e para guardar. Tem alguns irmãos que tratam desse assunto com mais propriedade e que chegam a falar para nós qual era o tamanho daquele jardim. E eu vou falar para os irmãos que você ficaria espantado se as dimensões daquele jardim fossem dimensões continentais. Você ficaria assustado? Pois os estudiosos da Bíblia dizem isso, que aquele jardim possuía dimensões continentais. Sabe por que eu acredito nisso, irmãos? Porque quando a gente estuda Apocalipse, a gente descobre que a Nova Jerusalém é uma cidade-jardim. Ou seja, é uma cidade no meio do jardim. E lá está a árvore da vida. E lá está o rio da água da vida. E aí, se você for pegar os muros daquela cidade e medir um comprimento do muro daquele lá, um comprimento,
tá? Só uma medida, um comprimento. Um estudioso disse o seguinte, que era como você pegasse uma trena e colocasse lá em Jerusalém e esticasse ela até Moscou. Você tinha uma lateral daquele muro da Nova Jerusalém. Então agora, por essa medida, nós conseguimos imaginar o que é o jardim que o Senhor mandou o homem lavrar e guardar. Ou seja, esse homem que o Senhor criou, ele é muito diferente da gente. A capacidade da mente, da vontade, das emoções, sabe, os cientistas mesmo dizem aí, os médicos, os neurologistas, quando eles estudam a mente do homem caído, eles falam assim, ó, não usa 10%. Porque a queda maculou a capacidade com a qual o Senhor nos criou. Mas Adão, nosso representante, ele tinha capacidade para lavrar e guardar. Gente, deixa eu continuar aqui. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, guarda essa palavra, ordenança, porque esse é um dos sinônimos da palavra de Deus. Ordenança, esse é o primeiro, e ordenou. Agora, esse homem não tinha só capacidade para lavrar e para guardar. Esse homem que Deus fez, ele tinha capacidade para obedecer. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Oh, que largueza de mandamento! Os irmãos não veem graça aí? Não está cheio de graça? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Que o homem podia comer o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, onde ele quisesse, em todo o jardim. Não tinha nenhuma restrição. Essa é a ordem de Deus. Só que ele continua dizendo assim, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabe, irmãos, quando a gente vai estudar esse assunto da queda, talvez amanhã nós vamos entrar um pouco melhor nesse texto, tá escrito assim, ó, vou fazer a leitura já para os irmãos já entenderem o que eu vou falar aqui, tá? No versículo 22 do capítulo 3, pode ler, irmã, Gênesis 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Quando nós olhamos dessa tradução, não fica um pouco confusa essa palavra, um de nós? Não fica confuso, irmão, se você estiver estudando a palavra mesmo? Assim, mas o homem é um de nós? Não parece que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o homem? Em uma unidade perfeita? Não é isso que está escrito no original. No original está escrito assim, ó, agora o homem se tornou um. Tá? E isso não está falando de união com Deus, está falando de separação. Se tornou um indivíduo, se tornou um ser alienado de Deus, se tornou um à parte da divindade e não um com a divindade. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, sabe, irmãos, por isso que é importante, principalmente os mais jovens, estudar, conhecer a língua, conhecer o manuscrito, porque a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Porque a palavra de Deus, no seu original, ela é inerrante, ela é infalível, ela é perfeita, não tem problema na palavra de Deus. O problema está no fermento dos tradutores. Então a gente tem que considerar isso aos pés do Senhor, sabe? Com muita simplicidade, com muita humildade, né? Nós louvamos a Deus por ter uma Bíblia na nossa língua, pela variedade de tradução, mas nós temos que falar desse assunto com muito temor e tremor,
porque nós precisamos conhecer a verdade para ser liberto. E a queda não uniu o homem a Deus, a queda separou. O dia que o homem comeu, ele morreu para Deus e se tornou um. O homem não foi criado para ser um, o homem foi criado para ser unido, dependente, governado, né? Mas no dia que ele comeu, ele se tornou um consigo mesmo, né? Passou a ser o cabeça dele. Foi isso que aconteceu o dia que ele comeu, passou a ser o cabeça dele. Então aqui nós temos a queda, mas antes da gente entrar no assunto da queda, tem uma outra coisa muito especial aqui que eu precisava ler com o homem, com os irmãos. Como é que nós estamos de horário? Já passou do horário. Vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos parar